Seja bem-vindo a essa aula, Rafael Sedive aqui para mais uma aula com os insights tirados do Million Club, o maior movimento focado em prosperidade e riqueza do Brasil. Essa é a aula 7 da trilha de transição de carreira. Nós já estamos há mais de 2 meses fazendo aula todos os dias para compartilhar com você esses insights que vão fazer você prosperar e crescer exponencialmente junto comigo esse ano, que esse ano é o ano do crescimento exponencial. Uma das formas de você fazer a sua transição de carreira é você abrir um negócio, ou você empreender em algo, né? Isso é muito interessante. Nas últimas aulas nós já falamos um pouco sobre empreendedorismo, mas aqui eu vou ser mais específico, vou aprofundar um pouco nesse assunto, porque por meio do empreendedorismo você tem a possibilidade de alcançar aí a liberdade financeira, geográfica, a liberdade de tempo, que é poder escolher o que você vai fazer com o seu tempo ao longo da sua jornada, tá? Ao mesmo tempo, precisa tomar cuidado com isso, porque não é assim, abrir um negócio e pronto, já estou livre, né? Pode ser que tenha acontecido isso com alguém aí no mundo. Mas 99% dos empreendedores e dos grandes empresários, inclusive, 99% dos casos, em 99% dos casos, a jornada é uma jornada de muitos desafios, altos e baixos, até que chega uma hora que você vira a chave, aprende e aí você consegue fazer o seu negócio crescer e performar de forma que você consegue ter uma certa liberdade nesse sentido, igual eu falei, né? Quando começa a construir a liberdade financeira, geográfica, toda essa história que eu trouxe aqui para você, as 4 liberdades. Agora, o grande desafio é quantos estão dispostos a pagar o preço, a persistir no caminho, apesar do tempo que já passou, apesar de todos os desafios que aparecem, apesar de tudo que pode acontecer ao longo desse período, né? Então, a persistência ela é muito importante. E quando a gente observa, quando a gente fala de modelagem, né, a gente vai observar o padrão de 99% dos grandes empresários, a gente vê que a resiliência e a resistência, né, a capacidade de resistir apesar dos obstáculos, ou melhor, resiliência, né, que é aquela capacidade de passar por um obstáculo e continuar motivado para seguir no caminho, isso são fatores que fazem uma grande diferença, né? Porque aquela pessoa que começa a empreender, passa 1 ano, 2 anos, já não deu certo ali, ou tem muito obstáculo na frente, ela desiste, ela já entregou os pontos, ela não vai ter como conseguir atingir algo porque ela parou, né? Aquele que não parou, que vai aprendendo ao longo do processo e vai crescendo, cada um no seu tempo, vai atingindo os seus resultados, até que você vai chegar sim a ter o seu grande negócio, ou aquilo que você almeja, a sua visão, aquilo que você desenhou para você, certo? Eu compreendo assim, eu acredito que todo negócio tem um potencial ilimitado e vai sim prosperar e crescer se nós formos capazes de ter uma visão, de persistir nessa visão, de superar os obstáculos, os desafios, de aprender com o processo, enfim. Agora o tempo, não necessariamente é no tempo que eu quero, né? O tempo pode ser um pouco maior, mas é só você observar as grandes empresas do mundo, o próprio Facebook, que parece que estourou da noite para o dia, foi uma década pelo menos de trabalho para que isso realmente aparecesse, crescesse, enfim, que realmente se transformasse naquilo que virou, né? Então foi toda uma jornada de empreendedorismo aí, superando obstáculos, desafios para isso acontecer, tá bom? E aí ele trouxe uma frase lá interessante que é assim, ó, ser livre não é fazer tudo, é não ser obrigado a fazer algo que você não quer. Olha, interessante, ser livre não é fazer tudo, ser livre. Ser livre é você poder falar não para algo. Então eu gostei dessa frase, bem interessante mesmo. E um outro aspecto que a gente tem que trabalhar aqui, que eu tenho trabalhado muito em mim desde 2014, quando eu comecei a empreender, é essa questão da pirâmide das crenças, né? Essa pirâmide das crenças que é trazida por conceito de inteligência emocional, Daniel Goleman. Então, se você imaginar uma pirâmide, você vai ter na base dela o ser, depois você tem o fazer, depois você tem o ter. O ser tem a ver com as minhas crenças de identidade, quem eu sou, né? Então, é muito interessante a gente observar isso, porque a pessoa, às vezes, ela quer ter muito dinheiro, mas ela se sente pobre, ela é pobre na identidade. Se a pessoa é pobre na identidade, é muito difícil ter dinheiro. Quando tiver dinheiro, provavelmente vai acabar com o dinheiro, porque continua sendo pobre, entende? Então, é muito importante, quando a gente vai empreender, ou qualquer coisa que a gente queira fazer, que a gente queira crescer na vida, a gente tem que fazer um trabalho de olhar para dentro o tempo todo, identificar quem sou eu, quais são as minhas crenças de identidade, que são a base da minha pirâmide. Depois, quais são as minhas crenças de capacidade? O que eu acredito que eu sou capaz de fazer e quais são as coisas que eu faço, né?
Porque eu tenho que fazer coisas congruentes com aquilo que eu quero ter, senão fica difícil, né? E depois, o merecimento. Daniel Goleman traz esse conceito da pirâmide das crenças, né? E aí você pode pensar no seguinte, a energia maior, 60% da minha energia tem que estar no ser. Então primeiro eu tenho que trabalhar o meu ser, principalmente, depois o fazer e depois o ter. É 60, 30 e 10. A maioria das pessoas inverteu essa pirâmide, estão focando muito no ter, e isso não é sustentável. Quando a pessoa foca muito no ter, às vezes ela não tem, quando ela tem, ela fica sofrendo com aquilo. Eu já observei isso em muitos clientes, muitas pessoas que eu atendi ao longo desses 9 anos aí, trabalhando com inteligência financeira, ajudando as pessoas a superar os desafios financeiros e melhorar a vida financeira. Tá? Então, presta atenção, você pode aprofundar nesse assunto. Lá no meu canal tem um vídeo sobre essa pirâmide das crenças, tá? O ser, fazer e ter. Você pode assistir lá para você aprofundar um pouco nesse tema. Até porque quando a gente fala de CNPJ, eu compreendo que um CNPJ ele só vai até onde o CPF do dono vai. Então, CPF forte faz um CNPJ forte. Rafael, aquele cara lá tem uma empresa com 2.000 funcionários. Parabéns para ele. É uma pessoa que tem uma mente forte, uma mente realmente de campeão, de vitorioso, de gente que cresce, de gente que é grande, né? Então, se eu sou uma pessoa grande, eu vou conquistando coisas grandes ao longo do tempo porque eu tenho essa identidade, tá? Isso é muitíssimo importante. Então, investigar o tempo todo essas crenças, isso que está dentro da gente, nossos padrões de pensamento, aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, nossos sentimentos, para a gente poder superar todas essas coisas. E tem alguns sabotadores, né, que entram no meio desse processo que muitas vezes nos atrapalham, como por exemplo a arrogância, achar que eu já sei tudo, então eu não preciso aprender nada, não vou pedir ajuda. Essa arrogância, a vaidade, né, também é um sabotador, acaba com a vida de qualquer pessoa, porque a pessoa ela sobe num tamanco ali, né, num tamanco falso, né, que vai quebrar o salto, vai cair a qualquer momento, mas é assim, eu não preciso de ajuda, eu sei o que eu estou fazendo. Então sair fora dessa arrogância, dessa vaidade, sair fora dessa busca por atalho, por querer o caminho mais fácil só, né? Essa coisa de atalho, a gente tem que seguir o processo é fundamental para a gente atingir o objetivo. É a mesma coisa de quando você planta um feijão, ele tem um processo para germinar e para dar o feijão, não é da noite para o dia e nem é pulando etapas, não se pula etapas na natureza. Por que a gente quer pular etapa nas nossas vidas, né? Então é um processo mesmo esse de crescimento aí, tá? Sabendo que a gente tem que sair da zona de conforto. A zona de conforto também é um grande sabotador, né? Porque a zona de conforto, por mais dolorida que ela seja, às vezes é o que a gente está acostumado. Então a pessoa às vezes fica presa no medo do que vai acontecer ali na frente se eu sair desse lugar. Porque o que está ali na frente é desconhecido para mim. Entende? Então fiquem atentos a isso, tá? A gente precisa sair dessa zona de conforto para a gente conseguir realmente prosperar e crescer e fazer o que precisa ser feito. Beleza? Então vamos fortalecer essa identidade. Quando a gente fala de ferramentas de coaching, de autoconhecimento, no comum a gente trabalha muito essa questão do eu sou, né? Para fortalecer a identidade eu tenho que entender quem eu sou. E aí eu posso começar a comunicar para mim. Na programação neurolinguística a gente aprende que a comunicação vai mudando a nossa realidade. Porque quando eu começo a comunicar que eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou uma pessoa que cresce, eu sou uma pessoa exponencial. Então a gente começa a comunicar isso, sendo congruente com o corpo, com as palavras, com a emoção, a gente começa a mudar a forma como a gente pensa, isso ao longo do tempo vai criar novas sinapses neurais e vai mudando os nossos comportamentos e aquilo que a gente faz. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso, né? Que o meu padrão de comunicação, seja pensamento, sentimento, corpo, palavras, vai moldando a minha realidade, porque vai moldando quem eu sou. Então mudar a nossa comunicação é muito importante nesse processo. E tão importante quanto isso é ser um empreendedor que aprende uma coisa, coloca em prática e multiplica aquilo. Porque tem muitas pessoas que querem empreender e crescer, mas aprende e não aplica. Ou aprende e faz, mas desiste porque alguém me criticou. Oh meu Deus, e agora eu vou ter que parar. Então usar todas as energias que vêm para o nosso lado para crescer, para expandir, tá? E aí você vai compartilhar esse vídeo com seus amigos para ajudar eles a refletirem sobre essa questão do empreendedorismo.
e você vai fazer exercícios, que é a parte de aplicar esse conhecimento. O primeiro exercício é você investigar a sua pirâmide das crenças, investigar as suas crenças de identidade, capacidade e merecimento. Quem você acha que é? Você é rico ou você é pobre? Você é próspero ou você é escasso? Você é empreendedor ou você é um pobre coitado? Enfim, comece a olhar para si e perceber como você tem pensado sobre si mesmo, quais têm sido os seus sentimentos, se é alegria, se é tristeza, se é ansiedade, se é felicidade, enfim, se é tranquilidade. Comece a investigar o seu mundo interno para você entender que vai fazer sentido talvez aquilo que você está vivendo hoje. E aí você começa a mudar esse mundo interno e começa a ir para frente, a crescer cada vez mais. E aí você vai prosperando ao longo do tempo, beleza? Então faça esse exercício com a pirâmide das crenças. E um outro exercício que eu proponho você fazer, não sei se você já ouviu falar, você vai poder pesquisar e aprofundar nisso aí na internet, é a famosa regra de Pareto. 80% dos resultados vem de 20% do esforço. Então, quais são os 20% de ações que você faz que trazem 80% dos seus resultados? Começa a listar aí aquilo que você tem feito que não está te dando resultado, para você focar a sua energia naquelas coisas que trazem mais resultado, para você ampliar o seu resultado com menos esforço, tá? Então esse também é um exercício para você fazer. Então, mais uma vez, eu te convido a participar do Grupo dos Milionários, se você não estiver lá ainda, tá aí o link. No nosso site tem todas as trilhas de conhecimento com todas as aulas e um material em PDF para você baixar. Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você nas próximas aulas. Valeu!